Um segurança noturno, pouca bateria, câmeras com defeito e animatrônicos que ganham vida quando ninguém está olhando. Se esse cenário te dá arrepios, você conhece Five Nights at Freddy's. O que começou como um simples jogo indie feito por uma única pessoa se tornou um império do terror e, finalmente, um sucesso gigantesco nos cinemas. No vídeo de hoje, eu vou te contar 5 curiosidades insanas sobre a criação de FNAF e os bastidores do filme que você provavelmente deixou passar. Número 5. O fracasso que criou o sucesso. Muita gente acha que o Scott Cawthon, criador de FNAF, sempre foi um mestre do terror. Mas a verdade é o oposto. Ele fazia jogos cristãos infantis. O jogo que mudou tudo se chamava Chipper e Sons Lumber Co., um jogo fofinho sobre castores cortando madeira. Mas quando ele lançou, as críticas foram brutais. Os jogadores diziam que os personagens pareciam bonecos sem alma e que se moviam de um jeito bizarro e assustador, parecendo animatrônicos quebrados. Scott entrou em depressão e quase desistiu de criar jogos. Mas aí, ele teve uma epifania: se as pessoas acham meus bonecos assustadores, eu vou fazer algo intencionalmente aterrorizante. Ele pegou exatamente o que criticaram e transformou no Fred Fazbear. Se não fosse por esses haters, FNAF nunca existiria. Número 4. O filme quase não aconteceu. Originalmente, a Warner Bros. Ia fazer o filme. Diretores entraram e saíram. Até o Chris Columbus, que dirigiu Harry Potter e Esqueceram de Mim, foi contratado e depois abandonou o projeto. O motivo da demora? O próprio Scott Cawthon. Ele rejeitou cerca de 10 roteiros diferentes. Ele disse que preferia não ter filme nenhum a ter um filme ruim que não respeitasse a história. Um dos roteiros rejeitados envolvia robôs do governo e fábricas subterrâneas, fugindo totalmente da magia da pizzaria. Foi só quando a produtora Blumhouse entrou na jogada e aceitou seguir a visão do Scott que o filme finalmente saiu do papel. Número 3. Nada de CGI. A produção contratou a lendária Jim Henson's Creature Shop. Para quem não sabe, foi o Jim Henson que criou os Muppets e os bonecos de O Cristal Encantado. Fred, Bonnie, Chico e Foxy foram construídos em tamanho real. Eles eram operados por puppeteers manipuladores de bonecos no set. Em algumas cenas, precisava de até 6 pessoas controlando um único bicho, uma para os olhos, outra para a boca, outra para os braços. Isso mudou tudo para os atores. O medo que você vê na cara do Josh Hutcherson Mike é real, porque ele estava atuando contra um robô de 2 metros de altura e centenas de quilos, e não contra uma bola de tênis num fundo verde. Número 2. O vilão perfeito. A escolha de Matthew Lillard foi genial por 2 camadas de referências. Primeiro, porque ele é um ícone do terror dos anos 90, tendo interpretado o assassino Schumacher no primeiro Pânico. Ele tem aquela energia maníaca perfeita. Segundo, e mais engraçado, ele é a voz oficial do Salsicha no desenho do Scooby-Doo há anos. Então, temos o Salsicha matando pessoas numa pizzaria assombrada. Uma curiosidade de bastidores: durante as filmagens, para evitar vazamentos, o personagem dele era chamado apenas de Steve Raglan nos roteiros e cronogramas. O segredo de que ele vestiria o traje do Springbone foi guardado a 7 chaves para surpreender quem não conhecia a história a fundo. Número 1. Tornando lendas reais. O filme é uma carta de amor aos fãs, e a prova disso são os easter eggs que validaram lendas da internet. Você viu o cachorro robô que aparece no Parties and Service? O nome dele é Spark. O Spark nunca existiu nos jogos oficiais.
Ele foi uma montagem feita no Photoshop por fãs lá em 2014, dizendo que era um animatrônico secreto. O criador Scott achou a lenda tão divertida que, quase 10 anos depois, tornou o Spark oficial no filme. Outra referência incrível é um livro que aparece nas coisas do Mike chamado Dream Theory ou Teoria do Sonho. Isso é uma zoação com a comunidade de teorias e com o canal Game Theory do MatPat, porque durante anos os fãs debateram se FNAF era tudo apenas um sonho de uma criança. O filme colocou isso lá só para piscar para a gente dizer, eu sei o que vocês discutem na internet. Espero que tenham gostado. E aí, você tinha notado o Spark lá no fundo? Ou sabia que o Salsicha era o homem por trás do massacre? Comenta aqui embaixo. Qual é o seu animatrônico favorito e qual jogo você quer ver adaptado na sequência? FNAF 2 com os toys ou direto para o System Location? Não esquece de deixar o like, senão a energia da sua casa vai acabar às 3 da manhã. Se inscreve no canal e até o próximo